Agora foi. Nossa, Difícil. gente, que complicado. Não, Bom, vai entender o que aconteceu, pois gente. Vai entender. também não entendi, mas pelo menos agora foi. Vamos lá, então. Eu estou esperando a Catarina entrar para ela. Eu não sei se ela consegue pegar o link aqui da sua página e enviar também para os Ah, grupos, entendeu? sim. É dessa forma que a gente acaba fazendo. É engraçado, agora eu tô sendo convidada. Os papéis Tá tudo errado. se inverteram, gente. Ai, mas deve ser alguma coisa no Instagram mesmo, né? Que, enfim, não Ouvindo? tava ouvindo nada que você tava falando, nada. E a Catarina falou a mesma coisa para mim. Ela falou assim: o seu áudio não tá É, aparecendo. Então, o meu também parou. é engraçado. Aconteceu alguma coisa com a minha ferramenta, então, porque vai ter. É. Bom, deixa eu ver aqui se alguém entrou. Ainda não. Mas tudo bem, a gente continua vai fazendo a Não, live? tranquilo. Pode ir fazendo. Tá. Aí o que eu vou pedir depois para você fazer é salvar ela no seu canal, Aham, compartilha comigo, tá lá com o colaborador, né? sim, Convidar colaborador, sim. que daí automaticamente salva lá na minha página também. Tá bom, Tudo bem? perfeito. Tá Então, bom. beleza. Gente, eu tô do lado contrário aqui, mas lá, voltando aqui, vamos falar tudo de novo, então. Bom, nessa live aqui eu vou falar com a Lohane, né? E a gente vai conversar aqui sobre ambientes que curam e a importância do espaço físico na recuperação emocional dos pets. Lohane, eu gostaria que você, primeiro, agradecer a sua participação, de você ter aceitado aqui o meu convite para a gente trocar figurinhas ao vivo com o pessoal. E eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Ah, eu que agradeço o convite, fiquei super feliz. Bom, eu me formei faz pouco tempo, né? Eu na medicina veterinária. Mas desde antes de eu me formar, eu já conhecia o trabalho da doutora Kátia, que eu fiz o curso na Anclivepa com ela, de consultoria comportamental. E eu já me apaixonei pela área assim antes de me formar. Eu já sabia que eu queria trabalhar com comportamento desde aquele curso. Porque eu sempre gostei dessa parte de, enfim, essa parte mais de psiquiatria, de psicofármaco, e eu não conhecia, né? Eu não sabia que tinha esse lado da veterinária, eu realmente não conhecia. E quando eu conheci, eu me apaixonei assim. Já trabalho com isso agora atualmente, né? Já trabalho fazendo a consultoria comportamental, a consulta comportamental também. E é isso, gosto muito. E é um assunto que eu adoro falar também sobre. Você Eu acho que você entrou para a 11ª turma, né? Sim, Eu sim, pode ser. imagino que foi a 11ª turma. A gente está indo para a 15ª turma. É, 11ª turma, que faz o quê? Um ano e meio, mais ou menos, que você entrou, Eu acho que foi por aí. né? Sim. E antes, então, no curso de consultor comportamental, lá da Anclivepa, você já era formada, Lohane? Não, faltava acho que uns 6 meses pra mim me formar no curso. Tá, É. tá. E aí, por que você entrou para a FCPA depois do curso? Ah, porque eu gostei muito, gostei da didática, assim, me abriu outro leque de possibilidades, assim, na veterinária. Eu gostei do curso. Então, quando eu vi o FCPA, eu já fiquei com vontade de fazer, eu realmente não conhecia. E o grupo de mentoria também, pra mim, assim, ele é muito bom, me ajudou muito nas minhas primeiras consultas, principalmente em relação a psicofármaco, né, era uma coisa que eu tinha muita insegurança. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa assim, eu mando no grupo de mentoria e peço ajuda. Então, pra mim, assim, é um apoio, né? É um apoio e pra mim é muito bom. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E assim, o que te você falou assim que nunca tinha visto, né, entrar nessa área comportamental. Na graduação, você
você não é formada, você é formada há pouco tempo, né? Faz pouco tempo que você se formou. Você viu essa área de etologia? Você viu essa área de psicofarmacologia na graduação? Como é que foi? Eu não vi nada. Na faculdade realmente não tem essa parte de etologia. A gente, pelo menos no meu curso onde eu fiz, não teve. Uhum. É, e assim, ficou muito vago, né? Porque eu não tinha essa concepção de que junto com a clínica tradicional também existe a clínica comportamental. Então, eu realmente saí assim, sem ter nenhum conhecimento. Eu até cheguei a fazer uma pós-graduação em etologia clínica, mas é muito distante, sabe? O FCPA, para mim, realmente ele é bem mais próximo, bem melhor para tirar minhas dúvidas, enfim, para mim aprender. Legal, legal. E assim, hoje você trabalha, qual que é o seu modo de trabalho? Você faz trabalhos online, presencial? Você trabalha em daycare, Lohane? Sim, eu Trabalha trabalho em em daycare. daycare, né? Sim, É. sim. E como é que você faz isso dentro do seu próprio trabalho? Então, onde eu trabalho, na creche e no hotel também tem a clínica médica, né? Ah, Eu trabalho na parte clínica e também trabalho na parte comportamental. E assim, é muito válido porque é, o comportamento dos cães da creche, né? Para você manejar a creche, para você, enfim, a matilha é muito válido para o andamento da creche de uma maneira saudável e prezando o bem-estar deles. Inclusive, é uma coisa que eu acho que falta muito nas creches, né? Esse conhecimento de ter alguém ali especializado no comportamento animal para conseguir fazer o andamento do lugar funcionar. cara, Então, eu trabalho. Oi? muito Sim. legal, muito legal. Sim, é bem legal mesmo, eu gosto muito. E aí eu trabalho com esses cães da creche e também com outros clientes por fora, né? Entendi. Nossa, bem legal, porque assim, hoje tá pipocando creche, Sim, em qualquer lugar da esquina, assim, tá parecendo pior que padaria hoje. sim, Muitos profissionais que não entendem de comportamento trabalhando com daycare. exatamente. Aí é que mora o perigo, porque assim, não é somente juntar um monte de cachorro, Uhum, ter uma pessoa para ficar jogando bolinha lá dentro, sendo que a gente, se o profissional que estiver lá dentro não entender sobre exato. comportamento, sobre linguagem, sobre sinais de desconforto, as coisas podem complicar muito. E Uhum, que às vezes também o que acontece alguns cães eles não são aptos também para entrarem dentro de uma creche por terem problemas de comportamento, exato. né? E aí Uhum. imagino que isso você consegue aliar também ao seu trabalho, Sim, sim. né? De Se você fazer a adaptação do cachorro antes de entrar, você fazer uma análise comportamental também, ver a matilha, se ele vai se adaptar, qual que é o tipo de comportamento dele. E isso também, né, faz a gente evitar várias situações desconfortáveis, uma briga, enfim, um comportamento reativo, e prezar pelo bem-estar, né, pelo bom andamento da creche. Eu acho super importante. sim, sem dúvida. E isso dá qualidade no atendimento, na creche, né? Da credibilidade, né? Que tanto se espera dentro de um ambiente que tem uma matilha, tem um trabalho com muitos cães, né? Com cães em grupo. Sim, E hoje, engraçado que não faz muito tempo eu conversei com a Juliana, que ela trabalha na parte jurídica. Não sei se você viu essa live. sim, sim. Ela pega casos que acontecem dentro de daycares, né? De brigas, de às vezes até morte dos animais, e ela acaba fazendo a perícia desses animais, né? Nossa, sim. Corpo tal, para ver o que aconteceu de fato. E ela falou assim, Kátia, isso é um absurdo, porque assim, o que a gente pega hoje são casos negligenciados. As Uhum, pessoas acham que qualquer quintal, qualquer lugar é motivo para colocar cachorro para ficar jogando bolinha, sendo que não é assim, né? A gente tem que tratar isso com uma seriedade, com respeito aos exatamente. animais e à profissão também, né? E Uhum, o veterinário comportamentalista ele entra muito para agregar valor e conhecimento também para a equipe, né? sim. Formação da equipe, né? Você ensinar
a linguagem corporal dos cães, né? Preparar a equipe também para como agir perante uma briga, perante algum comportamento, antes até, na verdade, né? Antes de acontecer, ele já perceber e poder evitar essa situação. Então, conseguir manejar da melhor forma possível. Eu acho que esse conhecimento dentro da creche, dentro do hotel, é muito importante. E é uma coisa, como eu disse, que eu acho que falta hoje em dia, né? Eu vejo vários lugares assim que simplesmente só colocam os cachorros e deixa Deus dará. E acha que é isso. Então, assim, pra mim não faz sentido, né? A creche também tem que ser um lugar pra aprender, principalmente prezando o bem-estar deles. E aí você leva seu cachorro pra creche, ele volta, com briga, machucado. Eu acho muito legal. Aí acaba sendo um trauma psicológico também, né? Com certeza. Coisa boa, emoções boas que os cães acabam vivendo, acabam tendo memórias ruins, né, Sim, Carol? sim. E isso pode perdurar isso pro resto da vida, né? É. Por um descuido de um lugar que não tem uma qualidade aí no caso, né? Sim. Dani, uma coisa que eu preciso falar para você. Uhum. Como eu estou convidada, eu não vejo as pessoas. Eu não sei se tem comentários nem nada, tá? Sim, sim. Então eu vou deixar você mediar o negócio. Tá bom, pode deixar. Que os papéis se inverteram aqui. Exatamente. Exatamente. Ô, Lohane, você tem algum caso para falar pra gente aí de um caso de sucesso que você se orgulha aí de ter trabalhado? Ah, eu tenho de um SRD. O nome dele é Pipoca Doce. Tem E boca salgada? ele é Pipoca Doce. E ele foi, assim, um dos primeiros casos fora desse meu trabalho no daycare que eu peguei. Ele é um SRD surdo. Ah, Ele foi adotado, ele já veio de trauma. Ele morava na rua. E assim, com uma ansiedade absurda, absurda. O cachorro era muito ansioso, muito. E ele foi um dos primeiros casos que eu entrei com psicofármaco também. Entrei com a fluoxetina e com o manejo em casa, que era o que mais estava errado, né? Que também bate muito com o tema que a gente vai falar hoje, né? Sobre o local em que o cão vive. Então, ele com o remédio, com o manejo, e também a tutora estava super empenhada, super preocupada, fez tudo certinho. E olha, ele melhorou muito, muito, porque ele também estava fazendo micção, assim, à torta direita, em qualquer lugar da casa, assim, um cachorro muito ansioso e traumatizado também, né? uhum, E orientando a tutora com o manejo e com a medicação, os dois trabalhando juntos, a gente teve um resultado bem legal. Ele ainda tá no processo, né? Eu ainda vou lá, eu mesma faço as aulas com ele, além da parte comportamental, assim, da veterinária. uhum. Mas, assim, é um caso que pra mim é muito legal, porque foi dos primeiros casos que eu entrei com psicofármaco, né? Deixei essa insegurança de lado e foi muito bom. Legal, legal. E você hoje consegue ter a segurança que você tanto precisava para prescrever? Sim, hoje eu consigo sim. Se eu tenho alguma dúvida, eu pergunto no grupo, né? Eu vejo também a opinião de qual medicação usar, como usar, que quantidade usar, se isso não tá dando certo para trocar. Mas assim, hoje eu tenho essa segurança de não ter medo de prescrever a medicação. Legal, legal. E assim, é legal porque assim, quando a gente vê acontecer, né, dando resultado, a gente se sente mais seguro mesmo. Fala assim, cara, Sim, sim. realmente, de fato, dá certo, né? Aham, exatamente. Dá certo. E aí, assim, tipo, a gente fica mais motivado em acabar fazendo, prescrevendo mais. Tudo bem que também tem animais que a gente não precisa, Sim, né? sim. Aqui no nosso tema aqui sobre o como é importante um ambiente previsível, um ambiente rico aí pro emocional, né? Dos nossos Uhum. animais. Mas muitas vezes a gente precisa, e se a gente não tenha aquela questão da segurança e como vai. Sempre tem aquela coisa, né? É a primeira vez, putz, e agora? Eu preciso destravar. Sim. Sei bem como é isso. Da mesma forma que a gente sai da faculdade, eu vou assim, tá, eu tô com o meu canudo aqui, e agora? E agora, o que que eu faço? O que que vem agora? Primeira coisa.
consulta, você vai lá tremendo, que nem vai Sim. ter. E aí depois dá uma É, destravada e a depois gente. destrava. É, eu na primeira eu fiquei muito assim, muito nervosa, nossa. O dia inteiro, que a consulta foi à noite, o dia inteiro eu nervosa, passando mal. Mas deu tudo certo. A gente acaba estudando um pouco o caso e tal, vamos ver o que acontece e tal. Sim, Mas isso é normal, isso é natural, e depois a gente vai ganhando mais facilidade, mais segurança. sim. Isso vai, ao longo do tempo, vai melhorando cada vez mais, né? Ai, ai. E assim, Lohane, deixa eu te perguntar, por quanto tempo que você começou a colocar em prática o que você estudava no FCPA? Olha, como eu comecei assim, ainda quando eu tava me formando, foi assim, uns 6 meses depois, até eu pegar o primeiro paciente, assim, de fora. Porque no daycare eu já aplicava isso, como eu já trabalhava na clínica. Então, já foi direto. Mas assim, eu pegar o primeiro paciente sozinha, tudo, foi cerca de uns 6 meses. E aí, quando apareceu o primeiro, foi aparecendo um monte em seguida. Foi muito rápido, assim. Aí eu comecei a aplicar as coisas que eu aprendi. Legal. E você conseguiu agregar valor, mais valor ao seu trabalho? Você conseguiu juntar aí a clínica comportamental junto com o adestramento? Como é que é hoje como que você trabalha de fato? Olha, com certeza foi de grande valor, porque assim, além da clínica médica, eu trabalho com a clínica comportamental, né, que já é um diferencial no atendimento, né, já é uma consulta especialista. E fora a consulta, eu também faço a parte do adestramento. Eu não Uhum. trabalho com nenhum adestrador, eu mesma faço, como eu já tinha esse conhecimento no adestramento. Então, para mim, assim, é de grande valor, que é muito mais completo para o cliente, né? Você já dá uma consultoria assim completa de como melhorar aquela situação, além da parte veterinária. Então, com certeza agregou muito mais do meu trabalho, além da clínica médica. Legal. E assim, é um diferencial e é conveniente para o tutor também. Uhum, É o mesmo profissional que vai fazer um protocolo, vai trabalhar, já vai ter o acompanhamento, já vai ver evolução. Isso acaba sendo um diferencial e automaticamente também ah, é aquela coisa, né? De você não é só tia adestradora, uhum. Sim. né? Isso Aham. porque eu lembro que na época que eu era adestradora, eu fui adestradora por muitos anos, é, as pessoas me viam como adestradora, não como veterinária, né? Sim. E agora, assim, depois que eu saí do adestramento, hoje eu não faço mais adestramento. Hoje eu tenho vários colegas, inclusive da época que eu fazia adestramento, que eu tenho contato, então eu acabo indicando, né, para muitos colegas. E esses colegas adestradores me indicam para a gente trabalhar em conjunto também, né? Legal, sim. Os adestradores falam assim: não, imagina, eu vou perder cliente. Se eu indicar para o veterinário comportamentalista, eu vou perder cliente, porque ele vai resolver o caso. Não, não. Não é bem assim, né? Trabalhei em conjunto, Aham, né? com certeza. Mas hoje as pessoas me veem como veterinário. Antigamente era só cachorro. Não, e hoje em dia eu vejo também que tem pessoas que nem conhecem, né, a clínica comportamental, acha que é adestramento também. Exato, E cabe a nós também ensinar, mostrar o que é, como funciona. É uma nova especialidade, sim, né? sim, exatamente. Tem, inclusive, uma cliente também que me chamaram para trabalhar em conjunto no adestramento. Ela falou assim: Nossa, eu nem sabia que tinha essa especialidade. Eu falei assim, Uhum, infelizmente, ainda existem pessoas que não conhecem, né? sim. Hoje, tendo uma classe que está sendo reconhecida pelo conselho e tal, as coisas estão começando a mudar. Aham. A gente não tinha classe antes, Isso. né? Tipo, meu, quem é você para falar que você tem uma especialidade, sendo que nem esse tipo de especialidade tem o conselho, né? Sim. Então, hoje, o CFMV, graças a Deus, reconheceu e vamos ver quando que isso vai aplicar a prova e a gente vai conseguir Título, obter o né, de especialista exatamente. mesmo. Sim.
Exatamente. E com relação ao valor de investimento, Lohane, em quanto tempo você conseguiu voltar o valor do FCPA para você? Você sabe mais ou menos? Olha, cerca de uns 8, 9 meses. Eu consegui o valor do investimento de volta. Que foi, eu comecei a atender com 6 meses mais ou menos, e aí dali pra frente começou a vir clientes, o investimento retornou. Ah, é rápido, né? Sim, sim. Esse retorno em menos de um ano para voltar, é super rápido, né? Sim. Então, assim, imagino que vale a pena. Vale sim. Ai, ai. Então, e fala um pouquinho da mentoria aí para o pessoal. O que você acha da mentoria? O que a mentoria agrega para você? Então, eu acho a mentoria um lugar assim muito seguro, né? Que a gente pode expor as nossas dúvidas. Não tem ninguém ali querendo ser melhor do que ninguém, tá todo mundo para aprender, para compartilhar casos, compartilhar dúvidas que assim, é um lugar que realmente eu me sinto segura de poder perguntar e eu sei que vão me ajudar da melhor forma, porque a gente tá ali para agregar, tá para indicar o trabalho um do outro, se for algum profissional de outro estado. Enfim, a gente ali criar também uma comunidade dessa área comportamental que é muito nova e muito recente. E para mim isso agrega muito, porque eu me sinto mais segura. Realmente me traz segurança estar no grupo de mentoria. Se eu não tivesse, eu estaria bem mais insegura. Não sei como eu ia fazer. Mas realmente me ajuda muito nessa parte. Legal. E o fato de ter veterinários, né? Então, Veterinário, sim. se unindo Uhum. para que todo mundo tenha um sucesso, Sim, todo né? mundo sai ganhando, né? Exatamente. Vai aprender com os erros, vai aprender com os acertos, e aí a gente vai trocando experiência aí, né? Sim, Isso agrega muito conhecimento, mesmo que seja a conversa do fulano com o ciclano. Você está vendo lá, você está vendo a tá experiência, aprendendo, né? está Sim, aprendendo. Isso é bem legal, bem legal. Bom, vamos entrar no nosso tema, então? vamos Vamos, sim. vamos falar aí sobre, né, falando em ambientes que curam. Por que o espaço físico ele oferece tanto, né, tanto para os nossos animais? O que significa um ambiente seguro, previsível para os nossos animais? Quer falar um pouquinho? Sim, sim. Então, eu acho que o ambiente, ele é, para não dizer, grande parte do que a gente pode melhorar no manejo comportamental dos cães e dos gatos também. Porque assim, o ambiente é o lugar de segurança, igual você falou, é o lugar onde o pet se sente seguro para regular suas emoções, para ficar mais tranquilo, enfim. E se a gente tem um ambiente que ele não se sente seguro, isso vai afetar logicamente, no comportamento dele, nas emoções e em como ele se porta, né? Uhum. Então, não adianta a gente fazer todo a consulta clínica comportamental, fazer toda essa parte, entrar com medicação, se o ambiente que o pet está, ele não está se sentindo seguro. Ele tem que ter uma área que seja de refúgio para pets medrosos, né? Que ele possa se esconder, que ele possa ficar tranquilo, né? Principalmente eu acho que se tratando de gato, que não gosta de muito estímulo às vezes, não gosta de muita gente, tem um lugar onde ele possa se esconder, né? Onde ele possa ficar mais tranquilo, eu acho que isso é de grande ajuda para o comportamento, assim, do pet no geral. E isso também para mim, é uma das coisas mais importantes no bem-estar geral do pet, o ambiente onde ele vive, né? E, enfim, eu acho que é por esse lado. E tem a questão também familiar, né? A gente não pode esquecer disso, porque muitas vezes as famílias têm conflitos, Uhum, famílias são assim bagunçadas, as famílias falam alto, as famílias brigam, sabe assim? E tudo isso também interfere muito nas emoções dos nossos pacientes, sim. dos cães, né? Então, o ambiente familiar, né? O contato com a família multiespécie de fato faz diferença no comportamento dos nossos animais, né? E que muitos problemas comportamentais eles podem vir por causa dos conflitos familiares, Uhum, né? exatamente. Uma simples
coprofagia, pode vir de um conflito familiar, Sim. né? Como é multifatorial, isso pode acontecer, né? E então, assim, e a família entender também a limitação de cada animal. Porque Uhum. às vezes tem um animal que é mais sociável, outro um animal que é mais medroso, então aquele animal mais medroso provavelmente ele vai precisar de ambientes mais seguros, né? Mais Sim. acessíveis do que um outro animal. Eu, por exemplo, quando eu chego aqui em casa, alguém chega em casa, eu tenho a mexerica, a lixia e o caju, né? Duas cachorras e um gato. É, e o ambiente de refúgio para o caju é dentro do meu armário de roupa. Então, assim, eu tenho que deixar uma porta aberta, ele tira mó ronco lá todos os dias e tal. E aí, quando toca a campainha, as cachorras ficam muito eufóricas quando sabendo que alguém vai chegar. Sim. E aí, ele fica atento, ele fica com medo. E a primeira coisa que ele faz, se toca o interfone, a primeira coisa que ele faz, ele entra dentro do armário e fica lá. Aham. Tem que respeitar o tempo. Mas assim, ele percebe que, tipo, alguém chegou, ele vai atrás da pessoa. Ele é um gato sociável, né? Mas ele Aham. tem tempo para se regular para Exato. voltar para entendeu? Então, Uhum. se eu, por exemplo, não desse esse refúgio, provavelmente ele sofreria muito mais por não ter esse espaço de De autorregulação, autorregulação, né? exato. Então, Sim. eu falo, ó, gente, daqui a pouco o caju aparece, as cachorras vão se acalmar, porque as cachorras trombam nele, ele capota tal. Então, Sim. fica com medo até do movimento das cachorras. A hora que as cachorras se acalmarem, o cachorro vem. E aí é exatamente isso que acontece. Então, é Uhum. um modo, assim, é previsível, Sim. né? Vai acontecer, esperar o tempo dele e ele vem. E aí depois ele vira o maior brother, ele fica do lado da pessoa. Mas a gente oferecer esse espaço para os animais para eles regularem as suas emoções, né? Sim, os animais eles gostam de previsibilidade, né? Isso deixa Também. eles mais seguros, né, das situações. É, ainda mais num ambiente multiespécie, assim, né? Que tem cachorro, gato, espécies diferentes que, enfim, se portam de formas diferentes. E pensando numa casa que já tem humano, tem cachorro, tem gato, cada um numa espécie diferente. Para viver ali em harmonia, a gente tem que respeitar a forma de cada um, né? Exato. Não tratar cachorro que nem gente, que é uma coisa que acontece muito hoje em dia, né? É, as pessoas acham que até é uma forma de que as pessoas acham que estão cuidando, mas acaba que é prejudicial para a espécie, né? Que o cachorro se sente confortável de uma forma diferente. O gato a mesma coisa. Então, assim, eu acho que ainda mais animais que têm hipervigilância também, né? Uhum. De poder dar um lugar que ele possa descansar, sem estímulo, para ele ficar tranquilo. Eu acho que isso tudo é muito importante para o bem-estar no geral. Exato. E a mesma coisa assim com o meu cachorro, o Jack Daniels. Ele. O Jack Daniels. Ele tem muito medo de chuva, sempre teve. Eu também peguei ele de resgate. Ele veio com uma série de traumas para minha casa, enfim. Já peguei ele adulto. Então, assim, foi mais demorado o processo com ele, para ele se sentir tranquilo. Ele realmente não se sentia seguro quando ele chegou em casa. E principalmente por conta do barulho. Ele tem muita sensibilidade com sons, com chuva, com trovão, com fogos. E eu fui deixando ele aonde ele se sentia mais seguro, onde ele queria se esconder. E onde ele prefere se esconder é embaixo da cama do meu irmão. E tem a minha cama também, mas ele gosta de se esconder ali. E na hora que ele se sente muito, né, hiperestimulado, ele vai pra lá, eu deixo ele. Também fui fazendo treino de sensibilização, né, pra ele perder esse medo, junto com tudo isso, mas ali é onde ele gosta de se esconder, é onde ele fica seguro, e eu deixo ele ficar ali tranquilamente. Exato. Até a hora que ele se sentir seguro em sair Em sair. e Uhum. tirar ele de lá. Sim, Perceber que aquele lugar é sagrado e que todo mundo me respeita aqui. sim. Isso é Aham. muito importante para a autorregulação e o cachorro voltar. Né? E que bom que ele achou um lugar de refúgio. Tem animais que não conseguem ter esse lugar de refúgio. Uhum.
complica muito mais, principalmente se tratando de um animal que tem fobia, né? A gente precisa passar um refúgio, um lugar onde ele se sinta seguro, para ele se autorregular e conseguir voltar a, Sim, né, quando ele quer. E que muitas vezes as pessoas falam assim: ai meu Deus do céu, ele está entrando lá embaixo da cabeça, deixa ele ir. Isso é importante, exato. né? É o tempo dele. Ai, tá dentro do box do banheiro. Deixa dentro do box do banheiro. Deixa onde ele se sentir melhor. Exatamente, porque assim, sei lá, às vezes eu já ouvi falar sobre casos, tá? Não, assim, eu ouvi assim do que me contaram, que cachorro ele ficou tão fóbico que ele pulou da É, sacada, eu já ouvi também. sabe? Então, assim, são coisas que a gente precisa ter essa sensibilidade, respeito, né? E o tempo de cada um. Uhum, E um ambiente previsível, um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, né? exatamente. E tá, esse ambiente seguro começa a ter muitos problemas, né? Principalmente Sim, de fobia. E aí, passando um pouquinho aí, fazendo um paralelo com um ambiente que multiespécie, não, um ambiente de daycare, que tem uma população muito grande de cão, também a gente precisa dar um ambiente previsível, mesmo que exatamente. tenha isso, né? Uhum. E aí imagino que vocês tenham horários certos para fazer atividades, para eles saberem, terem um ambiente mais previsível, né? Como Sim, que é? sim, a gente tem uma rotina que a gente segue diariamente, um quadro de rotina, a hora de comer, a hora que é de atividades mais voltadas para o enriquecimento, na hora que são mais atividades de agility, atividades com brinquedo também. E tem cães que gostam mais dessas atividades e tem outros cães que preferem mais ficar no cantinho, carinho. E a gente não vai forçar, né, o animal a fazer a forma dele socializar. Uhum. Então, assim, a gente vê que ele tá bem ali, da personalidade dele, do jeito dele, e a gente respeita e dá todo o suporte, toda a segurança pro animal ficar confortável, né? E eu acho que isso também vai da personalidade de cada animal, né? A gente não pode forçar o animal a ter uma personalidade que ele não tem. Então, eu acho que isso também é muito importante e deveria ser mais também visto nos daycares, né? Para respeitar como cada cão reage. Às vezes ali ele gosta de socializar, mas gosta de ficar mais no cantinho, deitado, gosta de uma atividade de enriquecimento, mas não gosta de brincar com bolinha. E eu vejo também que tem lugares que forçam bastante, né? Querem muito forçar o animal a interagir de uma forma, né? E eu acho que isso não é saudável. Não, emocionalmente não é nem um pouco, né? Exato. Nem um pouco. É a mesma coisa que botar uma pessoa tímida para falar em público, Sim, sim. né? Ela não vai ficar confortável lá e não vai conseguir dar o melhor dela. Não Uhum. é isso. Bom, vai causar um desgaste emocional enorme, né? Total, total. Uhum. E aí ela vai ficar com mais medo ainda nas próximas vezes, né? Sim. E é isso que acontece, às vezes, a gente forçando uma interação de um cachorro que não tá afim de interagir. Uhum. Então, vai ter esse respeito, né? Com todo respeito. Exatamente. Agora, fazendo outro paralelo para casas que são casas multicat, que hoje a gente tem grande problema com isso, Uhum. grande problemas de conflito, grande problemas comportamentais, agressividade, eliminação inapropriada, sendo que o maior vilão de tudo é o ambiente que não está favorável para aqueles gatos, Sim, né? totalmente. A gente vê ambientes assim muito mal direcionados, assim, as coisas em lugares que não são exatos. Os gatos, né, já são mais territorialistas, passando um estresse no dia a dia, estão estressados, não tem estímulo, não tem um lugar seguro para relaxar, não tem como ficar tranquilo ali na situação, então acaba tendo essa eliminação inapropriada. E muitas das vezes pode ser a caixinha de areia, pode ser, enfim, onde ali as coisas estão, mas na maioria das vezes, pelo menos eu acho que é muito mais emocional do que
enfim, o ambiente em si. E os gatos já têm a personalidade deles que são mais retraídos, né? Eles gostam de ficar no espaço deles. E se a gente tira essa liberdade do gato dele poder, né, se autorregular, dele poder ficar mais calmo, mais tranquilo, a gente tá fazendo mal pro bem-estar dele, né? Sim, sim. Aí também tem uma questão muito importante que a gente precisa falar sobre os recursos, né? Os recursos precisam estar em abundância para aquele gato não se sentir tão ameaçado em perder um recurso por causa de outro gato dentro do ambiente. Sim, Né? Então, assim, eu digo que eu acho que 90% dos casos que eu pego de gato, pelo menos, você não precisa entrar com medicação. uhum, Ou o ajuste do ambiente que vai fazer uma baita de uma diferença. sim. Então, E fazer a adaptação correta ah, também, né? Quando tem um gato novo. sem dúvida. Porque é E aí não se que fala sobre acontece a maioria dos problemas. isso, é importante. Muito. É muito aos poucos, é respeitando ali o espaço, enfim, muito mais demorado. E eu vejo que as pessoas também já colocam um gato ali e quer que o outro aceite de um dia para o outro. E não é assim. É lógico que vai ter problema nessa questão territorial, nessa posse de recurso das coisas, né? Pois é, e acabam pulando etapas, né? Querendo fazer no tempo dos humanos, sendo que o tempo dos animais é diferente do que a gente. Então, tudo isso acaba contribuindo para problemas de comportamento, né? Sim. É, então, assim, é importantíssimo o ambiente para a gente deixar os nossos animais mais um bem-estar mais instalado, né? Ah, sim. Aí tem a questão do enriquecimento ambiental, porque o ambiente, não só o ambiente, o espaço físico, mas nível, atividades, as coisas que esses animais precisam fazer. E o que eu gosto muito de falar aqui no Instagram é que enriquecimento ambiental não é você dar uma bolinha cheia de petisco só Uhum. tá a fim de assistir um Netflix, né? Sim, Vai muito além que isso, disso. é verdade. Precisa ter um sentido, né? A brincadeira em si do enriquecimento ambiental. Não é só colocar um monte de brinquedo e deixar Deus dará, assim, né? Porque tem que ter um estímulo mental. Tem que ter um estímulo, tem que ter ali para o pet ele exercitar a cognição dele, gastar essa energia mental e conseguir direcionar ali aquele ambiente da melhor forma. Sim, sim. E assim, muitas vezes também as pessoas acham que enriquecimento ambiental é só alimentar, Uhum. que não é. Na verdade, você pode enriquecer o ambiente dos cães, dos gatos também, de diversas formas. E uma das formas que é bem legal também é usar o olfato, né? Que o Sim. olfato o, é o sentido mais aguçado dos cães, é um dos sentidos mais aguçados dos gatos também, que a gente usando o olfato, por exemplo, a lixia é uma cachorra de olfato. Ela Uhum. passa, o que ela ama fazer é cheirar isso que ela quer fazer, ou conversar com as pessoas. Uhum. Ela parece um perdigueiro, sabe? Mas assim, o estímulo olfativo para ela é tão importante, tão interessante, que no enriquecimento ambiental, o que estimula ela é o olfato. Tudo Uhum. bem que ela é gulosa também, ela gosta de alimentação, mas o olfato também é legal. Então, assim, as pessoas perceberem o que motiva o seu cão Sim, e trabalhar em cima dessa motivação. é verdade. Sim. Então, eu deixei uma garrafinha PET com um monte de ração lá dentro. Poxa, ração ele tem a vontade, você vai deixar uma garrafa PET. Faz sentido, né? Tem um bulldog que eu cuido, né? Que ele é surdo também. Eu tenho pegado muitos casos de animais surdos, sim. Legal! Muitos mesmo. Muitos cachorros surdos.
E aí esse Bulldog, ele, enfim, tá também em acompanhamento com o neurologista, ele vai fazer uma série de exames que ele tem outros poréns, além, né, desses desvios comportamentais. E, né, quando o animal tem a falta de um sentido, a gente trabalha bastante o outro sentido dele. Aham. Ele tem o olfato, assim, muito apurado. E nas aulas, assim, nas atividades com ele, uma coisa que eu prezo muito é fazer atividades que ele com olfato. E assim, ele se distrai, ele cansa, assim, mentalmente, ele fica bem relaxado. Você vê que ali é uma atividade muito prazerosa para ele. Porque já tem, né, a falta da Aham. audição, que já causa um desgaste para ele. Ele já fica mais reativo, né? Já fica mais assustado, naturalmente, por conta da falta da audição. Então, ali, quando a gente tá trabalhando o olfato dele, nossa, ele fica muito bem, fica muito relaxado. E assim, eu já vi que o caminho com ele é esse: é trabalhar a parte do olfato dele, que automaticamente já melhora as outras questões comportamentais que ele tem. Então, assim, eu acho que é muito isso mesmo que você disse. A gente vê, né, o que o seu pet gosta, estimular isso nele e conseguir fazer um ambiente bacana para ele, né? Uhum, uhum. E aí, agora pensando aqui, pegando o caso aí que pacientes mais idosinhos, né, que está tendo um declínio mental, um declínio cognitivo, que o ambiente de um paciente idoso vai ser diferente de um ambiente de um paciente mais jovem, né? Ah, sim, E claro. provavelmente vai perder a audição, vai perder a visão, né? Ele vai perder as funções, as capacidades que ele tinha antigamente, né? Porque a gente vai perdendo sinapses e tal. Aquele estímulo sensorial, né? O tátil para um cão que está com uma perda de visão, né? Ensinar ele reensinar comandos para ele, né? Para a gente dar um conforto e um bem-estar para esse animal dentro do ambiente dele. Sim, a gente tem que se adaptar, né? Já tem a questão de ter toda a mobilidade reduzida, enfim, por conta da idade. Não adianta a gente querer, né, colocar o animal idoso na nossa realidade, né? A gente tem que se adaptar e adaptar o ambiente para que seja um ambiente seguro para ele, né? Tirar, né, enfim, perdendo, por exemplo, a visão, tirar coisas que ele possa bater ali, se machucar, um ambiente que ele já conheça, que já seja seguro para ele. Porque também, né, a gente tentar forçar isso de uma forma vai causar um mal-estar, assim, mental absurdo, né, pro cachorro idoso. E já tem todas essas questões também dos sentidos. Então, a gente precisa fazer com que seja o ambiente mais confortável possível. E também um exemplo, né, que deu muito certo dessa questão de ser um cachorro idoso, eu tive um maltês que ele não enxergava mais, não ouvia, mas o olfato dele ainda era muito apurado. E uma atividade que ele gostava bastante de fazer era enriquecimento. Então, assim, para ele eu via que causava um bem-estar absurdo colocar enriquecimento para ele ali ficar treinando o olfato. E ali ele se divertia, se distraía. Eu via que ele ficava mais relaxado, tinha questão clínica também, de dores, enfim, isso melhorava muito, né, esse bem-estar geral dele. Que legal. Isso é ter a sensibilidade, né? Sim, E do mesmo jeito que a gente também, quando começa a envelhecer, a gente perde algumas funções, né? Umas capacidades, autonomia, os animais também, né? sim, E fazer com que eles fiquem bem dentro do ambiente, esse ambiente seja mais previsível possível, evitar trocar os móveis de lugar, porque, enfim, eles vão perder a capacidade de raciocínio e tal. Isso sim. é importante para a gente dar uma melhor qualidade de vida até o final da vida deles, né? Isso gera uma frustração também, né, pro animal, assim, ele não tem essa previsibilidade, né, do que vai acontecer. E os danos psicológicos que isso causa, realmente é muito ruim. Sim, sem dúvida. E, assim, para finalizar aqui, falar, né? A gente precisa falar que esse ponto aí que enriquecimento ambiental ele não é quantidade, ele é qualidade. Qualidade, sim.
Com certeza. A gente realmente vê o que motiva aquele animal e trabalhar em cima daquele estímulo que ele tanto curte, né? É, porque não adianta colocar ali um monte de coisas, um monte de brinquedos, encher. E assim, às vezes não é a motivação também daquele animal, né? E estímulo demais também ao mesmo tempo, coisas demais. Então, assim, é isso que você falou mesmo, a qualidade do que a gente está propondo ali para aquele animal. Sem dúvida, sem dúvida. Você quer complementar mais alguma coisa que a gente não conversou? É, assim, para concluir, eu acho que a participação dos tutores nisso é muito importante, né? De estar ali, sempre de olho, sempre muito preocupado também com a qualidade de vida, assim, do lado psicológico desse animal. E a gente conseguir moldar o ambiente não só pensando do lado humano, né? No que é confortável para o humano. Mas sim que a gente tem outra espécie ali convivendo e a gente precisa fazer com que o ambiente também seja confortável para aquela espécie. Tentar se adequar também, tentar fazer da melhor forma para que seja confortável para ambos e consiga ter uma convivência harmoniosa, né? Para os dois. Sem dúvida, sem dúvida. Falou tudo, falou tudo. Não é simplesmente colocar um animal dentro de casa e ele ter que respeitar todas as regras de casa e que a gente precisa oferecer, né, Sim, um ambiente que respeite as necessidades, né, as necessidades fisiológicas aí, comportamentais da espécie que a gente está pegando. exatamente. A gente pegar na clínica aí, tutor falando que eu tenho um gato, mas eu não quero que ele suba em cima da mesa, não quero que ele suba em cima do rack da TV. E aí a vontade da gente falar assim, então porque você pegou um gato Então, porque você quer um gato, né? muito grande, Ai, meu Deus. talvez você não precisasse de um gato. Quem sabe um gato reborn? Talvez um gato reborn seria o ideal. Porque assim, se algum adestrador falar ou algum veterinário falar, olha, enfia um monte de fita adesiva em cima da mesa, ou coloca um sprayzinho Ai, meu e Deus. toda vez que ele sobe em cima da mesa, gente, Sai fora. é não respeitar o comportamento natural. Você está negligenciando um princípio básico Básico das necessidades. mesmo. Então, assim, são coisas da gente pensar e ter a consciência antes de ter um animal. Porque Com isso certeza. é importantíssimo. A gente respeitar. Você quer ter um animal? Tenha, mas respeite os comportamentos naturais da espécie. Ele vai rasgar coisa? Vai. Mas ele tem que rasgar o meu sofá? Não. Ele Você vai direciona, né? Muda o rasgar. foco dele para o que ele precisa, onde ele vai gastar aquele estímulo que ele tem. E não é reprimindo, não é brigando, é mudando o foco. Exatamente. Quando a gente começa a suprimir um comportamento natural, a gente começa a aumentar o nível de estresse, né? Nível de cortisol vai lá em cima, nível de estresse o tempo inteiro, e aí os problemas comportamentais começam a surgir. E eu posso dizer que as estereotipias são muito grandes Sim, e os comportamentos de lambedura, de mutilações, as coisas que podem transformar para um transtorno compulsivo só por você suprimir um comportamento normal daquele animal. O gato exatamente. ganhar as coisas? Vai. O cachorro vai latir? Vai. Vai destrinchar? Vai. Vai cavar? Vai. Porque é normal deles. Então a gente precisa orientar para os comportamentos onde ele possa fazer isso sem ter que destruir a sua casa. Sim. E gastar esse estímulo da maneira correta. Não é reprimindo, não é brigando, é você só direcionando para o que também não vai destruir a sua casa, o seu ambiente, mas que ele consiga fazer os comportamentos naturais da espécie, porque, gente, é um cachorro, é um gato, e você querer mudar isso não faz sentido nenhum. Você tá só causando uma frustração, um sofrimento, e isso vai poder acarretar
muitos outros problemas, principalmente isso que você falou também, problemas dermatológicos, essas estereotipias, porque o cachorro não tá podendo fazer ali o seu comportamento natural, né? Sim, sem dúvida. E, enfim, quanto mais veterinários comportamentalistas surgirem, mais Mais consciência a gente vai levar. consciência, com certeza. Rani, eu agradeço bastante aí você ter aceitado o meu convite. Pena que foi nesse bolão aí. Vou refazer essa live várias vezes Sim, para a gente é a conversar. quarta live, a quarta deu certo. O problema era a pecinha aqui. Saímos do meu canal, entra pro seu, aconteceu. Então, o problema era o meu, entendeu? Eu agradeço demais aí você ter participado, trocado figurinha ao vivo aqui com a gente. É, enfim, eu não posso encerrar a live. Encerra aqui. Mas imagina, foi um prazer. Eu agradeço muito o convite. Obrigada, obrigada mesmo. E, gente, então, só para finalizar aqui, eu conversei com a Lohane sobre a parte aí dos ambientes que curam, né? As inscrições ainda para o FCPA estão abertas. Hoje tem R$ 250 de desconto. Entra no meu link na minha bio. Vai lá, que ainda essa semana, até sexta-feira, as inscrições estão abertas, né? E entra para a próxima turma, entra no grupo de mentoria também, vai conversar com a Lohane também, né? Sim. E aí é isso. Eu agradeço demais aí a sua participação. Um beijo, Lohane. Um E beijo aí, também. quem encerrar hoje vai ser você. Vou encerrar aqui. Tchau, Tchau.